Olá, classe! Eu sou o professor Marco Fortuna e hoje nós vamos falar sobre passive voice, voz passiva, no simple present, no presente simples em inglês, ok? Mas antes de tudo, não esquece de dar o like aqui e acionar o sininho aí para você receber as novas notificações. Right, so let's go then. Voz passiva, né? Nós temos a voz ativa, que é o sujeito que dá o comando, que dá a ação. Então, se eu falar aqui, por exemplo, José drives the car, José dirige o carro, o sujeito é o José, ele está cometendo a ação de dirigir o carro, ok? Então, o nosso foco principal na voz ativa é o José. Já na voz passiva, invertemos tudo, invertemos a frase, né? Se fosse em português, colocaríamos como o carro é dirigido por José. Então, o principal, aí o elemento principal dessa frase na voz passiva seria o objeto, que é o carro, ok? The car is driven by José. Lembrando sempre que nós temos a regra dos verbos, né? No presente, passado e particípio, que tem que ser decorado por vocês. Então, para formar uma frase na voz passiva, nós usamos primeiro o objeto, mais o verbo to be, no tempo adequado. No nosso caso, nós estamos trabalhando com simple present, com presente simples, mais o verbo principal no particípio, okay? Que no caso é driven, okay? Que é o particípio do verbo to drive, dirigir. Drive, presente, drove, passado, driven, particípio, né? O passado particípio. Então, nós usamos o objeto, o verbo to be no tempo correto, né? Porque o carro é a terceira pessoa do singular, né? Lembra é o it, eu posso trocar o carro por it. It is driven by José, ok? O passado particípio do verbo principal, que no caso seria to drive, e o complemento. Esse complemento aqui tem esse by José, esse by significa o quê? Por José, pelo José, tá? So, teacher, esse verbo to drive, por que nós temos ali um S no drives? Porque José é a terceira pessoa do singular, né? É o he. Nós podemos substituir José por he. He drives the car. Se fosse I, ou you, eu, você, we, nós, aí não teria o S, né? Seria I drive the car. The car is driven, continua isso, porque eu posso substituir the car por it, né? Is driven by me. Se fosse I drive the car. Ok até aí? Beleza. Eu acho que eu apaguei aqui um pouquinho sem querer. Right. Bom, então nós sabemos já o quê? Que a voz passiva então, é um tipo de uma construção frasal onde o sujeito ele sofre a ação ao invés de cometê-la. Ok? No caso aqui, o carro está sendo dirigido pelo José. O carro não está dirigindo, né? Então, ele sofreu uma ação. O sujeito nosso aqui, ó, sofreu uma ação, está sofrendo uma ação, ok? Então, isso é muito importante. Na voz passiva, nós também temos, como em todos os verbos, a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, como é que ficaria a forma afirmativa dessa frase, né, na voz passiva, no simple present, lembrando que é presente que nós estamos tratando, por isso nós vamos usar sempre o quê? Quando diz o verbo to be no simple present, nós estaremos usando sempre o quê? O am, you, am, are, you, he. Para o he, she, it, nós usamos o is. Tá? Am para a primeira pessoa, I am. Is para a terceira pessoa do singular, he, she, it.
José é um nome, eu posso transformar para o he. O carro é um nome de um objeto, eu posso está no singular, eu posso transformar por it, por isso que é o is. E o or para as demais pessoas. You are, we are, they are. Ok? Então, no simple present, o verbo to be vai estar sempre sendo um desses três, que vem antes do particípio passado do verbo principal. Forma afirmativa, então. The car is driven by José. O carro é dirigido pelo José. Na forma negativa, nós vamos fazer da mesma forma que nós utilizamos com os demais verbos, né? Quando nós tratamos desse tipo de transformação para negativa para interrogativa. The car isn't driven by José. Esse isn't, tá vendo que é a forma contraída, é o is not. O carro não está sendo, né, não é dirigido pelo José. Ok? Então esse by José, no caso, é o que? O nosso complemento, é tudo que vem depois do verbo principal. Tá? Eu poderia colocar the car is driven by José on the road. O carro é dirigido pelo José na estrada. Então tudo que viria depois do verbo principal entraria como complemento. Ok? Ok, na forma negativa então, the car isn't driven by José. O carro não é dirigido pelo José. Ele pode ser dirigido pelo Henrico, pela Isis, por qualquer um. Por mim, mas não pelo José. Right? E na interrogativa, como é que nós formamos qualquer frase interrogativa? Vocês se lembram? Nós primeiro vamos colocar o verbo auxiliar ou o verbo principal, certo? Aí o sujeito e o complemento. Então, se é dessa forma, nós invertemos. O is aqui está sendo, o verbo to be está sendo utilizado como um verbo auxiliar do verbo principal para o verbo to drive, verbo dirigir. Então, como é que eu coloco aqui, gente? Is, passei para cá. Is the car driven, mantenho aqui no particípio passado, by José. Importantíssimo, tem gente que se esquece do ponto de interrogação, do question mark. Lembrando que question mark não é pergunte ao mark, é ponto de interrogação. Right? Então, ok. Na interrogativa nós invertemos então. Nós colocamos primeiro o verbo auxiliar, no caso aqui o verbo to be ou o verbo auxiliar. Is the car driven by José? Dúvidas até aí? Vamos ver com algum outro exemplo aí. Pintar. Aqui nós temos um exemplo, esse exemplo do verbo to drive, o verbo ele tem as suas três formas, né? Drive no presente, drove no passado e driven no particípio. Mas nós temos alguns verbos que são mais, que a gente só acrescenta o ed no passado e o ed no particípio também. Então vamos alterar isso daí. Só para vocês terem uma ideia, e nós vamos trabalhar um pouco mais com relação a isso, classe, tá bom? Então nós já sabemos que é o objeto, o verbo to be, né? O verbo to be que vai servir como um verbo auxiliar, o particípio do verbo principal e o complemento, tá bom? Então vamos mudar aqui um pouquinho, só para... Vamos manter a mesma estrutura. Depois, se vocês tiverem dúvida, retomem ao vídeo. Ou perguntem, podem deixar sua pergunta. E vamos trabalhar aqui. Então, vamos dizer agora, mudar a pessoa do verbo. Nós usamos o José, que é ele, né? He. E vamos mudar então a pessoa. Vamos colocar o ir, tá? Voz ativa. Na voz ativa, então, o sujeito comete a ação, tá? Aí nós transformaremos para a voz passiva. Então, we paint the school. Nós pintamos a escola. Está no presente, tá? Nós pintamos a escola. O verbo aqui está no presente. Nós temos o sujeito, que é nós, cometendo uma ação, né?
O que nós estamos fazendo? Nós estamos pintando a escola, nós pintamos a escola, tá? Para passar esse verbo para a voz passiva, como que nós colocaríamos? Primeiro nós vamos transformar então o objeto, né, no nosso sujeito, né? Se nós pintamos a escola, então a escola é pintada por nós, certo? Estão entendendo essa transformação da voz ativa para a voz passiva? Nós pintamos a escola. A escola é pintada por nós. Então, como é que ficaria? The school Olha, the school, a escola, ela é terceira pessoa. Eu posso falar, ela é pintada por nós, certo? Então, the school is o verbo paint, só que tem que ser no particípio. Então, o que nós acrescentamos aqui? Is painted by. Aí, como é que fica esse nós? Us. Ok? We painted the school. The school is painted by us. A escola é pintada por nós. Ok? Na forma afirmativa, então, é exatamente essa. The school is painted by us. Porque nós não podemos colocar aqui by we, né? Não é um pronome pessoal do caso reto. É um pronome oblíquo aqui, né? Ele está dando um sentido ao nosso sujeito, ao nosso pronome pessoal, ok? Então, the school is painted by us. Então, a voz passiva na afirmativa nesse caso. Para transformar na negativa, como é que eu colocaria? The school isn't ou is not. Simples, né? Ó. Isso daqui que é a mesma coisa que o is not. Painted. Aí repete tudo. Então, na negativa, você só vai colocar o not depois do verbo to be como verbo auxiliar, tá? Antes do verbo principal. Só coloca o not e a forma abreviada, principalmente ao falar, the school isn't painted by us. Ok? E aqui nós temos o complemento, aqui é o verbo principal, no particípio. E na forma interrogativa? Nós não temos o is aqui, nós não colocamos o verbo auxiliar no início da frase quando é interrogativa. Vai ser a mesma coisa, esse is vem para cá. Is, aí repetimos o que? O nosso sujeito, the school, e aí repete todo o resto da frase. Painted by us. Ops. Vou colocar aqui esse by us em preto para não confundir vocês, tá vendo? E o que é importantíssimo, o nosso ponto de interrogação. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixem nas mensagens as suas questões. Nós voltamos a falar sobre isso. Na nossa próxima aula nós vamos citar um outro assunto. Nós temos também a voz passiva em outros tempos verbais, né? No presente contínuo, por exemplo, em outros tempos. Vamos trabalhar sobre isso. Nós vamos fazer algumas atividades, alguns exercícios agora. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijo no fundo do seu coração. Meu nome é Marco Fortuna. Deixa seu like, acione o sininho and see you next class. Bye!